Meu nome é Marcela, tenho 33 anos, eu nasci num lar católico. Meus pais batalharam muito para poder me dar para mim, para os meus irmãos, tudo que eles não tiveram condições de ter. E aos 9 anos, meus pais se separaram e minha mãe teve que criar eu e meus irmãos sozinhos. E dessa maneira ela teve que trabalhar ainda mais, ela teve que se ausentar. Aos 15 anos, meu pai sofreu de um AVC, que ele ficou praticamente inválido. E minha mãe, a partir daí, minha mãe começou a ter que sustentar não só a gente, eu e meus irmãos, como também o meu pai. E nesse período, eu tive que ficar cuidando do meu pai, ficou muito dependente dos meus cuidados. Na mesma época, eu comecei a ir para algumas festas, e foi quando eu fui apresentada a uma droga, que se dizia droga do amor. E na minha primeira experiência, eu tomei ela e parecia que realmente eu tinha sentido algo diferente, que era o melhor dia da minha vida. Só que nesse ciclo, cada vez que eu tomava, eu precisava de uma dose maior. Aos 23 anos, eu estava num relacionamento e engravidei da minha filha, da Lara. E nesse momento, eu decidi que eu não queria mais usar drogas, que eu queria ficar limpa para poder ter minha filha saudável. E eu consegui. Quando minha filha completou 2 anos, eu comecei a beber e cada vez as doses tinham que ser maiores porque nunca era suficiente. E nesse mesmo período eu comecei a busca de um corpo perfeito. Então foi a bebida, aí eu comecei a usar anabolizantes porque eu tinha um corpo super bonito, mas eu queria ter um corpo ainda melhor. Eu comecei a sentir que meu cabelo estava caindo, minha pele estava ficando ruim. E ponteira na rua, meu coração disparava, até na academia eu não conseguia fazer exercício. E fui no médico pra ver o que era, porque eu vi que tinha alguma coisa errada. E foi quando eu descobri que eu tava com hipertiroidismo. E que eu não poderia mais fazer uso de anabolizante, tinha que dar um tempo da academia. Nessa mesma época, muita coisa aconteceu. Eu me separei do pai da minha filha e o meu pai veio a falecer. Depois de 2 anos eu decidi ir para os Estados Unidos com a minha filha. Então, quando eu cheguei em Vegas, a oportunidade de trabalhar era difícil e estudar também era muito difícil. Eu vivia muito frustrada e no meio dessa frustração, a minha fuga mais uma vez continuou sendo a bebida. E como eu já tinha acesso às drogas antes, foi muito mais fácil para mim voltar a usar. Por tudo é o mundo da luxúria que eu conheci. Eu cheguei num nível que eu comecei a achar que isso tudo era muito normal. Quando eu tive um acidente de carro, meu carro rodou no meio da freeway e eu tive uma perda total desse carro. E logo depois eu tive um princípio de overdose. E nessa noite, falei, Senhor, me tira dessa situação, eu não aguento mais, me perdoa, me deixa viver porque eu tenho minha filha, ela precisa de mim. E eu creio que ele me deu uma segunda chance. Eu acordei no dia seguinte, decidida que eu tinha que sair de lá, que lá não era um ambiente pra mim. Então eu mudei pra Califórnia, decidida de que tudo ia mudar e que eu não queria mais nada disso. E foi quando eu voltei a beber, voltei a usar droga. Então eu comecei a trabalhar na boate à noite. E o importante que eu estava fazendo pra mim na minha cabeça é que eu estava fazendo dinheiro, ganhar bem, ter uma condição financeira boa, porque eu tinha a obrigação não só de prover tudo pra minha filha, mas ainda mais do que minha mãe teve condições de me prover. No ano de 2013, parecia que meu mundo estava acabando. Fui parada pela polícia, eu tinha ido para um bar e dirigi, e nesse caminho a polícia me parou. Eu fui presa e fiquei uma noite inteira, tive que dormir na cadeia. De Uai, eu tive uma viagem para Paris, não foi bem essa. Eu fui realmente para Paris, mas meu coração estava totalmente destruído. Voltei para os Estados Unidos e recebi a ligação de um amigo meu que eu não via há muito tempo, morando no Havaí. E eu falei pra ele, tá bom, deixa eu ver minha condição financeira e te ligo. E quando eu liguei pra ele, uma pessoa atendeu, falou, olha, me desculpa, mas o seu amigo, ele tá em coma. Ele sofreu um acidente de moto, tá com sangramento, ele ficou em coma. Eu fui para o Havaí, chegando lá, ele durou apenas uma semana em coma, fez algumas cirurgias cerebrais, ele teve um sangramento muito sério e daí veio a falecer, teve morte cerebral. Depois de alguns meses eu estava em casa, de repente eu senti uma dor de cabeça muito forte, meu pescoço travou e eu comecei a vomitar, eu tomava remédio e nada passava. Pedi para um amigo meu me levar no hospital. A gente foi primeiro numa clínica e o médico falou que tava com uma enxaqueca, me passou uma medicação e eu saí de lá.
E aí pedi pro meu amigo me levar numa emergência. Eu fiz alguns exames e em questão de 10 minutos, o médico veio dar o resultado dos exames, ele falou que eu tinha um sangramento no cérebro. E isso, na verdade, no início me congelou, porque veio todo um filme do meu pai, que faleceu com um sangramento no cérebro. Meu amigo, que há alguns meses tinha falecido com um sangramento no cérebro. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei internada por uma semana. Minha mãe chegou aqui no dia seguinte e, no meio de tudo isso, eu recebi as visitas de pastores. Uma pastora guardada, assim, no meu coração. Quando eu saí da cirurgia, o médico falou pra minha mãe que, quando ele abriu a minha cabeça, eu tava não só com um sangramento, mas eu tinha 2 sangramentos. Mas falou que a cirurgia foi com sucesso, mas não sabia quais sequelas que eu teria depois disso. 2 dias depois, o meu médico me deu a alta. E quando ele me deu a alta, ele falou: Marcela, você tem um anjo muito grande no seu ombro. Se fosse você, eu ia esse domingo na igreja. Quando ele falou isso pra mim, na mesma hora eu chorei muito. Pensei, igreja? Qual igreja que eu vou? Só que eu lembrei da pastora que tinha ido orar por mim, onde eu fui. Mas eu creio, assim, foi um momento muito bom, eu senti muita paz. Creio que eu não tive ainda um encontro com Jesus ali. Mas saí dali e continuei vivendo minha vida normalmente. Eu comecei para academia, comecei a beber e voltei a usar as coisas que eu usava. Só que aí começou a acumular um líquido na minha cabeça, virou uma bola grande. Eu fui no médico e falei: olha, tem alguma coisa errada, acho que a gente tem que voltar para cirurgia. Ele falou: Marcela, me desculpe, mas a gente não pode operar agora, a gente tem que esperar pelo menos uns 3 meses, porque senão você vai correr um risco muito grande de vida. Decidi esperar esses 3 meses, esperei e voltei a fazer uma nova cirurgia. Nessa cirurgia eles colocaram um cano, eu vou viver com ele para sempre, que drena o líquido da minha cabeça para minha barriga. Nessa cirurgia foi um pouco mais difícil, porque a recuperação não foi tão fácil como a outra, porque eu perdi muito meu equilíbrio, eu não era mais a mesma pessoa. Nos 15 dias eu me recuperei e voltei, meu equilíbrio ficou melhor, eu já tinha condições de andar sozinha, perdi o equilíbrio um pouco, mas não era nada, eu conseguia andar por muito mais tempo. E voltando para a vida normal, os buracos ainda estavam ali. E eu estava tomando muita medicação. Eu tomava esses remédios para tentar me anestesiar, eu tinha que tomar de qualquer maneira, mas eu tomava eles no intuito também de me sentir tranquila, para sentir uma paz, uma forma de eu me desligar dos meus problemas e tentar viver minha vida. E eu tinha, nessa época, eu alugava quarto, uma menina morar na minha casa, que se tornaram meus amigos, e a gente começou a sair muito para as boates. Eu continuei fazendo tudo de novo, voltei a fazer tudo que eu fazia antes, beber, usar drogas e para tentar me sentir viva. No meio disso tudo, veio o resultado da corte, porque eu tava com um processo ainda da DUI, e quando eu tava no hospital, eu tive a corte e eles pararam meu processo, segundo as minhas condições, porque na verdade eu peguei um processo de que eu precisava fazer 2 anos de serviço comunitário, que era catar lixo na Freeway. Eu tinha que participar de reuniões como a AA, que como eu tive toda essa questão da minha cirurgia, eles diminuíram minha pena e eu não precisei fazer o trabalho comunitário, porque eu não tinha condições físicas de fazer, mas eu tive que continuar as aulas, mas por um período menor, e teria que fazer por 6 meses. Então, no meio disso tudo, eu comecei essas aulas e eu comecei a me chocar com as histórias das pessoas que bebiam. Porque tinham pessoas que tinham pego de Weissner 3 vezes, pessoas de, sei lá, 50, 60 anos, escravos da bebida, né? E eu via as pessoas muito escravizadas pelo álcool. Isso começou a me assustar um pouco. Eu comecei a diminuir. E então, a partir daí, eu comecei a decidir que eu não queria mais usar drogas e... mais uma vez, eu tava tentando diminuir a bebida. E nessa época, a minha amiga teve que se mudar para um outro estado. E ela falou: Marcela, posso botar uma outra pessoa no meu lugar? Eu falei: tá, mas é porque, né, como eu não tava trabalhando, eu dependia agora dessa renda, desses aluguéis. Em uma semana, ela conseguiu uma pessoa que vinha do Rio de Janeiro. O nome dele era Lucas. E veio morar na minha casa, no lugar dela. Então, nessa época, eu não tava trabalhando. Aí comecei a levar o Lucas para conhecer a cidade. A gente começou a sair juntos e começou um relacionamento. Só que aí ele não tinha meu perfil de homem. Era totalmente o contrário do perfil do homem que eu tava procurando.
Eu falava, olha, não dá, acho que você é muito novo. Eu sabia como dizer pra ele que eu não queria estar com ele. Só que quando eu chegava em casa, eu falava, e de novo tirava Deus da minha caixinha e falava, Senhor, eu não tô conseguindo terminar com ele, então tira ele da minha vida. Quando deu um ano da minha cirurgia, eu fui no médico pra poder começar a tomar anticoncepcional e foi aí que eu descobri que tava grávida. Aquela data eu completava 1 ano da minha cirurgia, eu tava celebrando 1 ano da minha segunda vida e como presente Deus estava me dando uma outra vida pra cuidar, que era meu filho. Na época eu decidi que eu tinha que parar de beber, já que eu tava grávida, só que aquele buraco continuava e eu precisava de algo mais. E eu pensava, de repente, como voltar para ir para a igreja, mas como o Lucas também não ia para a igreja, não frequentava a igreja, eu não sabia como convidá-lo. Ele fazia o curso de inglês e um dia ele chegou no curso e falou, Marcela, eu conheci uma pessoa, que ele é pastor, e ele disse que orou por você quando você estava no hospital, que a esposa dele foi visitar você no hospital. Aí eu, não é possível. O pastor estava lá, ele estuda inglês, ele estuda inglês na minha sala, aí ele inclusive me convidou para ir para a igreja. No domingo eu falei, você quer ir pra igreja então? Aí ele falou, quero. Nós fomos pela primeira vez nessa igreja, assim, foi acho que um mover de Deus mesmo. Então a partir daí eu comecei a ir pra igreja todo domingo e aí eu descobri Jesus, eu não conhecia Jesus. E me entreguei minha vida pra ele e comecei a ler a Bíblia, a entender quem ele era e como seguir os passos dele. De 2016 a gente tomou a decisão de entregar nossa vida por completo pro Senhor e a gente teve o batismo, eu e meu marido, na Califórnia. Então se você está assistindo esse vídeo, eu acredito que não é coincidência e não perca essa oportunidade de ter um real encontro com Jesus, porque se ele transformou a minha vida, ele com certeza pode transformar a sua também. Ele te ama e ele quer ter um encontro real contigo. I couldn't earn it, and I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yeah.